Olá, pessoas. Olá, boa tarde. Olá para quem já tá aqui. Vamos mandar um oizinho para todo mundo. E aí, como vocês estão nessa maravilhosa segunda-feira? Vamos pintar, então. Na sexta, na transmissão passada, eu fiz vários glazes aqui na pele dela. Fiz uma maquiagenzinha nela ali, então dei essa finalizada no rosto dela ali, tá? Hoje eu quero pintar esse cabelo todo dela aqui, tá? Para já definir bem essa área do rosto dela. Tá? Então, esse é o approach que a gente vai dar hoje, mais essa área aqui do cabelo dela. Ali. Boa tarde, senhor Paulo, que já está aqui presente entre nós. Isso aí. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a minha paletinha já suja pra gente usar, que ainda tem espaço, né? E vamos lá. Eu quero fazer o cabelo dela castanho, tá? Peguei até algumas referências aqui. E eu já vou começar então a escolher algumas cores. Eu quero começar com um tom bem escuro, mas que não seja totalmente preto, mas quase preto. Tá? Gosto até de falar que quando eu digo preto, não quer dizer que é preto, quer dizer que é um quase preto. Quando é preto de verdade, vai ser preto. Tá? Mesmo se aplica para o branco. Vai ser branco, vai ser um off-white. Se for branco puro, é branco. Mesmo esquema. Tá? Então eu vou pegar aqui. Eu tenho o preto aqui, eu gosto bastante desse preto da Quimera. Tá? E vou colocar aqui na minha paleta. Esse preto da Quimera eu gosto bastante dele, porque ele tem uma consistência mais fina. E ele fica bem pretinho, mas ele não tem uma cobertura tão boa, tá? Por exemplo, o preto da Vallejo tem uma cobertura melhor, só que ele tem um acabamento meio brilhante e um pouco emborrachado, assim, que eu não gosto muito. Gosto pra pintar, por exemplo, borda de base, esse tipo de coisa, mas pra usar na pintura mesmo, não gosto muito. Aí eu prefiro esse pretinho aqui da Quimera, tem uma consistência mais... Ele tem uma consistência um pouquinho mais fosca, assim, no final, sabe? Eu gosto também de quando for misturar, digamos, cinzas, de não usar preto e branco, tá? Então, normalmente eu misturo algum outro tom ao preto, para dar um resultado um pouquinho mais interessante, tá? O que eu quero fazer aqui, eu quero fazer o cabelo dela um tom mais preto, assim, mas eu quero uma coisa um pouco mais fria, tá? Um castanho um pouco mais frio, não... Um preto tão frio, um castanho seria um preto mais quente, né? Então eu vou começar misturando aqui com um tom mais friozinho aqui. Eu vou pegar um tom mais... não quero um azul, eu acho que eu vou pegar um acinzentado aqui, um violeta bem acinzentado, para fazer essa mistura. Vou dar uma agitadinha. Olá, boa tarde, seu Luciano. Os dois que estão sempre presentes nas minhas lives. Até aparece aqui para mim um negocinho ali para eu dar de presente uma inscrição, né? Aí eu olhar, vou dar pro pessoal que tá sempre ali, né, na live. Eu tenho que pagar. Eu achei que eu tava me oferecendo pra eu dar inscrição pra alguém de graça. Não, eu tenho que pagar. Ah, ele, poxa, né? Sacanagem. É isso aí. A gente só se ilude com essas coisas. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de um cinza aqui, ó, nesse meu pretinho. De uma maçã, se estivesse perto. O pior de tudo é que eu nem posso comer maçã. Ai, cara. Que ótimo. E pera também não. O pior é que esses tempos a minha sogra quis fazer um agrado e comprou um monte de fruta pra gente. E o meu marido não come fruta, no geral. E eu não posso comer um monte. Ameixa eu também não posso comer. Um monte de fruta eu não posso comer.
Aí, tudo que ela trouxe de fruta, nada eu podia comer, eu tive que dar a sacola, porque a sacola tudo de fruta boa, né? Não queria que fosse fora, mas tá difícil. Essa professora é complicada, assim. É, intestino irritável for the win, né? Isso aí. A chocolate eu posso comer. Chocolate eu posso. É algumas frutas e uns legumes específicos que eu posso comer. Chocolate eu posso. E não é todos, tá? Também, mas eu posso. Ai, desgraça. Eu tô começando a aplicar uns leves highlights aqui, tá? Eu tô mantendo o fundo lá bem preto, que tá no primer, mas eu acho que eu vou até... Enquanto eu estiver aplicando já essa primeira corzinha aqui, esse cinza aqui mais escuro, eu vou reaplicar o preto por baixo de algumas áreas, porque esse primer aqui que eu usei, ele tem um tom meio iridescente, assim, vermelho. Parece macaneco, sabe? E eu não quero que fique esse tom aparecendo por baixo. Então, onde ficar o primer aparente ali, eu vou aplicar o pretinho puro ali de volta, para fazer as vias de uma sombra. Boa tarde, senhor Rodrigo. Todo mundo aqui hoje. Cara, eu começar a falar aqui na live que eu começo a me engasgar inteiro. E eu gosto quando você vai virando, assim, a mini que você acha a área sem primer, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá imaculado, ó, sem primer, na cor da resina ali, ó. Tá? Maravilhoso. Tá? E eu já vi aqui, ó, na canequinha da Lê que tem um pedacinho também que eu não passei primer. Tá? Por isso que eu sempre falo pra verificar o sovaco da miniatura, porque acontece esse tipo de coisa. Ó, até ali perto da orelhinha dela tá manchadinho do tomzinho de pele dela. Eu já vou retocar aqui com esse pretinho aqui, tá? Ó, até testando aqui, ó, esse preto aqui da Quimera, como ele não é tão opaco, ele é um pouco mais transparentinho, tá? Então, para fazer camada, esse tipo de coisa com ele, eu gosto dele. Ele não é bom, digamos, para cobrir super bem, assim, por isso que eu acabo usando o da Vallejo, daí quando eu quero pintar borda de base, plinth, esse tipo de coisa mais tranqueira, assim. E até falar, dependendo, eu uso até um preto da cor fix, que eu gosto bastante dele, ele é bem forte. Então, aqui eu tô misturando esse meu pretinho bem escurinho. Tô me batendo ainda um pouco, porque eu acabei de ligar o ar-condicionado, então ele tá toda bem em cima de mim aqui. Pra variar, eu arrumo a câmera, mas nunca tá bom quando eu vou começar aqui. Mais pra baixo. Agora tá melhor. E aqui assim eu vou dar esse retoquezinho aqui onde ficou sem primer. Aí. Bem no furão ali. Uma coisa quando você tá pintando cabelo, principalmente quando você tem cabelo esculpido, é você cuidar para não fazer o highlight no fio inteiro esculpido. Faz o highlight nas áreas, nos volumes. Tá? Esse cabelinho dela aqui eu acho um nível de escultura bem bom. Tá? Não é nem muito esculpido, nem pouco esculpido. Tá? Eu não gosto quando é um monte de fiozinho esculpido. Tá? E eu não gosto também quando são só uns planos sem nada. Tá? Acabei fazendo highlight na bunda do furão aqui. Esse aqui eu acho que é uma escultura bem balanceada nesse ponto. Você tem os volumes do cabelo ali acontecendo, esses planos do cabelo, mas não é aquele monte de fiozinho esculpido. Tá? Ele tem levemente os fiozinhos ali
É uma coisa que é melhorzinha de pintar, às vezes, do que quando é muito esculpido o cabelo. Tá? Ou quando não é nada esculpido o cabelo, que você tem que praticamente fazer um freehand no cabelo também. Tá? Acho que esse aqui é uma boa escultura. Tá? Eu vou marcar aqui um pouquinho, tô com esse pincel grande aqui, mas vou marcar um pouquinho aqui essa trancinha dela. Só pra dar essa aliviadinha na cor aqui. Tá? Eu passei levemente, quando eu tava fazendo a pele dela, um cor de rosa aqui, ó, pra fazer a linhazinha do cabelo dela. Tá? E eu vou deixar esse cor de rosinha ali, que eu quero que fique aparecendo um pouquinho da pele dela ali. Se fosse na divisão do cabelo ali. Olha aqui, tá sem praia. Olha só. Eu vou vir por baixo aqui, ó, aplicando esse preto aqui, purinho mesmo, pra eu sombrear algumas áreas aqui. Tá? E achando a areazinha sem primer, olha só, que legal. Aqui ela tem um fundinho que fica o cabelinho ali. Bom, mas já dá pra ver até, na câmera dá pra ver mais até que na realidade, olha que ela já tá com o cabelinho bem acinzentadinho ali, que eu passei esse cinza aqui de leve. Só vou retocar um pouquinho o preto nessas areazinhas mais de baixo. E eu vou começar então a fazer mais esses highlights aqui. Nossa, eu abri a live que eu começo a me engasgar com isso tudo. Não sei o que é isso. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é que eu vou começar a vir. Vou usar esse cinza aqui puro. Tá? Normalmente eu não gosto de usar cinza já pronto. Tá? Eu gosto de misturar, mas esse aqui já é um cinza mais ou menos no tom que eu quero. Então eu vou acabar usando ele mesmo. Deu bem no pincel, pra variar. Tá? A forma que eu gosto de trabalhar cabelo, principalmente, é exagerar nos highlights e depois ir tirando esses highlights. Tá? Daí eu consigo, digamos, construir o volume e a textura do cabelo. Tá? Até esse é um dos motivos que eu não gosto quando você tem essa textura muito esculpida, porque ele te engessa a seguir a textura que já tem esculpida ali, tá? Aqui como eu já tenho mais esse formato que eu gosto de dizer mais tipo bananas, assim, eu consigo trabalhar, digamos, cada gomo ali separadamente, tá? Então o que eu gosto de fazer é começar marcando onde seriam os meus highlights, tá? E daí eu vou tirando esses highlights, tá? Cabelo é algo que é transparente e é brilhante. Então você tem que trabalhar ele como se ele estivesse refletindo, então, mas como se ele tivesse certa transparência ainda também. Tá? Então você vai trabalhar ele mais ou menos como se ele fosse uma gema, mais ou menos, ou como se fosse uma árvore. Tá? E você tem que trabalhar ele como se ele fosse um metal, algo reflexivo também. Tá? Obrigado para quem está me seguindo já. Lembrando, pessoal, quem estiver aí assistindo, manda um oizinho aí no chat, que eu ainda não consegui bater aquelas metas do Twitch, que pede para ter várias pessoas falando no chat. Então, quem puder, manda um oizinho. Quem estiver assistindo também, se inscreve aí no canal, que ajuda bastante. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é que eu vou começar a marcar onde seriam os meus highlights máximos. Tá? Então, vou começar a marcar essas áreas aqui. Tá? E eu gosto de marcar essas áreas maiores do que elas normalmente são. Tá?
e daí tirando. Tá? Vou começar com esse pincel grande aqui, depois eu vou pegar um pincel menorzinho para eu ir tirando. Tá? E para fazer essas áreas menores também. Tá? Então o que eu gosto de dizer normalmente é que você vai pintar os teus highlights principalmente nas áreas onde a luz consegue passar, tá? No teu cabelo. Tá? Como a luz está mais ou menos de frente, eu vou pegar aqui nas mechas, nas bordas, onde a luz passaria reto aqui, tá? Porque a luz precisa passar quando está iluminando algo transparente, tá? Por exemplo, se você estivesse iluminando por cima, você normalmente faz os highlights aqui nessas regiões, na lateral aqui da cabeça, onde a luz passa, tá? A minha tá um pouquinho mais de frente a luz, então acaba pegando nesses altos aqui do cabelo, onde a luz consegue passar. Não tanto nas áreas muito próximas da cabeça. Tá? E eu gosto de usar um pincel grande normalmente para ir marcando essas áreas. Nossa, toda vez eu tô vindo aqui, ó. Esse pedacinho aqui é a bundinha do bichinho aqui. Toda vez eu venho e faço um highlight aqui na bundinha dele. Tá no meio aqui do cabelo dela. Já vai sair iluminadinho. Aqui. Esse bichinho ali, depois eu quero pintar ele como se ele tivesse uma corpse paint. Porque eu vi uma vez um furãozinho desses aí que tinha a carinha manchadinha, assim, que parecia que ele já tava de corpse paint. Eu fiquei pensando, eu quero fazer. Já que eu quero fazer ela com uma carinha um pouco mais rock and roll, assim, eu vou fazer o furão também. Tipo uma corpse paint. Só tem que escolher qual agora. A de quem? Eu já tenho um coelho aqui em casa que eu pintei, um coelho bem bonitinho. Que eu pintei com a corpse paint do King of Hell. Eu quero ver. Corpse paint de quem que eu faria? No furãozinho ali. Então, ó, eu tô trabalhando aqui esses highlights mais na lateral aqui da cabeça dela. Aqui, ó, por exemplo, tem essa parte mais erguidinha aqui. Aqui a luz conseguiria passar vindo de frente. Eu posso fazer um highlight aqui nessas areazinhas, assim, tá? Então já subi um bom tanto. Tá estranho ainda? Sim. Tá? Mas a gente vai refinar. Tá? É o que eu falei, eu gosto de somar bem esses highlights e depois ir tirando. Até é um pouco mais fácil de visualizar quando você tem, por exemplo, um cabelinho bem complexo, que esse aqui, que ela tem bastante textura no cabelinho. Né? Uhum, tá? Aqui, eu vou fazer com esse pincel grande aqui mesmo, que eu gosto de viver perigosamente. Ali. Esse pincel grande ainda tem uma leve ponta, então dá pra trabalhar ainda um pouco. Ótimo. Tá? Vou começar a subir um pouquinho mais esse highlight agora. Eu quero um tom mais azulzinho aqui. Ó, eu tenho um tom aqui que é levemente verde, off-white. Eu quero ele me dar um pouquinho de amarelo nesse tom, mas me mantém ainda com uma cor fria. Levemente. Então eu vou pegar aqui esse meu cinza que eu tava usando, vou misturar um pouquinho desse meu off-white aqui mais verdinho. Já vou diluir. Qualquer coisa que se mistura branco, o branco pega com potência.
Então já vou dar uma... acrescentar um pouquinho mais dos cinza aqui pra não ficar tão forte. Normalmente eu dou uma diluidinha a mais, tá? Agora eu vou subir um pouquinho mais esses highlights. Deixa eu dar um pouquinho forte, vou baixar um pouquinho. Aí, um pouquinho melhor. E que eu já vou marcar essas áreas menorzinhas. Já tava indo de novo fazer highlight na bundinha do Furião. Ai, ai. Com essa cor aqui eu vou fazer highlights bem pequenos. Ele vai ficar menorzinho já. Cuidar com preto, principalmente, pra você não subir demais esses highlights, fica dando a impressão que é um cabelo grisalho, tá? Ou pintura de preto no geral, cuidado pra não subir demais ele como cinza, tá? Então, toma esse cuidado. Aqui não vou ter tanto highlight, mas eu vou tirar um pouquinho. Isso, tá? Vou subir um pouquinho mais, principalmente aqui na frente, do cabelinho dela. Quando eu faço já as pinceladas, os risquinhos, eu já faço mais ou menos na direção dos fios do cabelo, tá? Isso me ajuda também a definir depois essas áreas ali, tá? Quando eu for refinar, essa pincelada já tá certa, não tem que aliviar ela tanto. De novo. Ai, ai. Bom que eu me divirto, pelo menos. Eu esqueci aqui, nessa franjinha dela aqui. Você faz aqui assim. Aqui assim. Essa tinta aqui que eu tinha acabado de usar já tá seca. Bendito seja o ar-condicionado. Nessa época normalmente eu detono com os meus pincéis. Porque a tinta não para molhada na paleta. Aí eu fico remisturando ela aqui e ficar esfregando o pincel assim na paleta detona com a ponta do pincel. Esse pincel mesmo que tá aqui na minha mão não é um pincel velho não, mas já a ponta dele já se foi. Ele tá inteiro ainda, menos a ponta. Então, já tenho aqui marcado então mais ou menos os meus highlights, tá? Fica estranho assim? Fica, tá? Mas agora a gente vai começar a tirar, tá? Dá uma lavadinha aqui no meu pincel, que é um pincel menorzinho. Só pegando minha referência aqui direitinho, tá? Eu vou fazer agora que eu vim com um tomzinho anterior aqui. E vou começar a descer esse meu sketch de highlight que eu fiz ali. Aqui. Então eu vou começar a tirar esses highlights. Puxar a câmera um pouquinho mais pra frente. Aqui. Tá? Eu vou começar a vir aqui, ó, e riscar no sentido, ainda no sentido do cabelo, mas contra o highlight. Eu vou tirando ele, tá? Um pouquinho. Mas aí eu deixo as áreas pequenininhas ainda aparecendo. Tá? É mais fácil, às vezes, do que você tentar fazer direto as linhas fininhas ali, aparecendo bem. Tá? Então, acho que eu paguei um pouquinho demais. Vou
devolver aqui esse highlight. Eu vim com um tom muito parecidinho ali. Aqui assim, acho que faltou um pouquinho. Aqui. E eu vou fazendo meio mecha por mecha aqui. Posso ir fazendo o cabelo inteiro? Posso, mas acho que por motivos de live, vou fazendo meio que mechinha por mechinha. Aqui. Então eu vou começando a tirar esses highlights. Começando a escurecer eles. Isso vai fazer começar a dar o efeitinho dos fiozinhos do cabelo dela. Que eu quero esse cinzinho aqui mais escuro. Mas faz risquinhos mais curtos, risquinhos mais longos, risquinhos mais finos, risquinhos mais grossos. Vai criando a textura, tá? Isso vai tirando bem aqui as marcas ali do pincel, tá? E você vai refinando a área, tá? Eu tô colocando aqui, tirando e acrescentando em algumas áreas, que às vezes a gente tira um pouquinho demais, tá? Isso vai dando o efeitinho. E às vezes pra mim o que eu tô enxergando aqui na realidade é um pouco diferente do que eu tô enxergando na câmera. Eu já fico olhando nos dois. Tá meio brilhosinho aqui ainda. Posso tirar um pouquinho mais. Ótimo. Ó, aqui eu vou vir já com o cinzinho um pouquinho mais clarinho. Vou riscar um pouquinho aqui também. E vamos tirando aqui de pouquinho em pouquinho. Isso. Primeira vez aqui, que talento. Opa, obrigada. Obrigada pela inscrição. Obrigada pela mensagenzinha. Estamos precisando. Estamos precisando de tudo. Então, ó, essa mechinha aqui da frente, ó, já vou tirando um pouquinho mais. Vai ficar praticamente só uma faixinha. Pergunta se eu faço para venda? Sim e não. Tá? Normalmente eu faço por comissão, tá? Comendam, né, comigo. E eu faço. Tá? Mas que no caso estou fazendo para mim mesmo. Eu reservei, na verdade, esse final de ano aqui para pintar algumas peças para mim. Como eu faço muita peça comissionada, quando eu tava indo para evento, eu não tenho muita coisa para levar. Então eu tô fazendo algumas coisas para eu ter para acervo. Mas nada impede que daqui a pouco eu enjoe de algumas dessas peças e bote elas para vender também. Por enquanto eu vou manter algumas, mas eventualmente a gente vai desapegando de umas coisas.
devagarinho, riscandinho, tirando aqui um pouquinho cada um dos highlights. Isso vai me dando a texturazinha. Esse highlight em específico aqui que eu tô pintando, eu quero fazer um pouquinho mais forte. Então vou pegar um quase branquinho ali. Cara, minha paleta tá seca, árida. Vou fazer mais uns risquinhos aqui, só pra ficar bem brilhante aqui nessa franjinha dela. Bem pequenininho, tá? Pra não dar tanta impressão de cabelo cinza. Então, aqui. Até vou forçar aqui um pouquinho mais aqui, ó, pra pontinha da franjinha dela aqui, um pouco mais preto. Pra não dar essa carona de cinza. Mais aqui pra raizinha do cabelo dela. E passa assim a tinta molhada normalmente mais escura. Aí fica um pouco estranho. Depois que ela assenta, ela já acinzenta um pouquinho mais. Isso. Ela tem uma esculturazinha bem boa essa peça. Tá bem legalzinho de pintar. Vou dar aqui uma escurecidinha mais pro meio aqui desse cabelinho que ela tem aqui no rostinho. Highlightzinha mais aqui assim. E como é algo brilhante, é bom que o highlight suba bem rápido. Essa reflexão suba rápido. Aí fica com essa carinha de pretinho mesmo, pretinho bem brilhante, em vez de cinza. Aqui eu quero fazer um brilhinho bem bonitinho, que tá bem próximo do rosto dela. Pra ajudar bem com o foco dessa peça. E normalmente eu já gosto de trabalhar o rosto e o cabelo já logo em seguida do rosto, para eu definir bem essa área aqui. E onde também você já ainda tá mais fresco pintando. Então, são áreas importantes. Então, se a menina tem barba também, é legal às vezes você dá esse enfoque logo no início já da pintura. Enquanto você ainda tá com bastante energia. Tá? Porque como essa área dessa trancinha dela aqui é pequenininha, tá? Eu tô fazendo mais com glazes do que com camadas, risquinhos, stippling que eu tô fazendo nas outras áreas. Tá? Mas é o que eu vou baixar também, ó, porque por enquanto do jeito que tá, parece que a trancinha dela é cinza. Tá? Então, frentinha aqui do cabelo. Tá? Aqui na minha realidade isso aqui tá mais pretinho do que na câmera, tá? A câmera tenta dar uma ajustada na cor, ó, até que mesmo o primer ó, não tá tão preto, tá? Ele tenta dar uma ajustada na cor pra ficar mais fácil de ver. Mas, na verdade pra mim só complica. Aqui eu quero dar uma refinadinha também. Ó, só. Essa partezinha aqui ó, de baixo tá aparecendo ainda, quero colocar um pouquinho. Essa parte aqui tá mais iluminadinha pela frente.
Eu vou trazer aqui um pouquinho de um highlightzinho. Um leve glaze ali só pra aliviar aquela linhazinha ali. Aqui também. Uma forma que eu gosto de trabalhar cabelo aí, colocando e tirando assim esses highlights e trabalhando devagarinho. Cada pedacinho. Você consegue ir refinando daí melhor essas areazinhas. Às vezes eu olho na câmera e eu vejo algumas áreas que estão estranhazinhas aqui, eu já ajeitando. Falta uma dobrinha bem marcadinha. Não quero que fique tão linha marcada. Vou fazer mais uns risquinhos aqui. Para não ficar uma transição tão dura ali. Isso aí. Essa pontinha aqui que eu vou botar um leve highlightzinho aqui embaixo, assim. Mas para definir mais essa área aqui. Porque tá meio na frente do olho dela ali. Isso. Bonitinho. Onde eu quero fazer agora é para esse ladinho aqui. De novo eu vou trazer um pouquinho mais um highlightzinho bem no meio aqui. E vou baixando outras areazinhas. Cuidando para não pintar aquela linhazinha cor de rosinha que eu já tinha passado ali. O tomzinho de pele. Pra ainda dar o aspecto ali do cabelinho dela repartido. E já vou aproveitar e dar uma baixadinha aqui. Nesses highlightzinhos da trancinha dela aqui. Levemente. Em áreas pequenininhas assim, às vezes é mais fácil você forçar o highlight e ir tirando. Do que... Isso tá no geral, tá? Não se falando só de cabelo também, tá? Mas às vezes coisas miudinhas, tipo rebite, manchinha, verruguinha, até o olho da miniatura, até te falar. Você tem que pintar uma área pequenininha, assim, às vezes é melhor pintar essa área maiorzinha e daí tirando do que tentar fazer pequenininho logo de cara. Tá? E comendo pelas bordinhas. Tá? Acabei de ver que ela tem uma mechinha de cabelinho bem aqui embaixo, ó, dessa trancinha. Eu vou fazer um highlightzinho aqui. Caramba, essa tinta tá árida. Aqui. Só um risquinhozinho ali. Porque minha paleta tá bem encharcada, ó, tá com bastante água, mas a tinta não aguenta. Dá uma olhada. Então,
umas áreas que eu não coloquei, que eu fiz mais nas áreas de cima. Mas como eu tô iluminando essa minha mini pela frente, eu vou ter essas áreas mais de frente aqui iluminadas. Vou ver se só na bundinha ali do furão tá com bastante highlight. Eu vou passar um pretinho aqui pra eu não continuar pintando aqui essa bundinha dele. Vamos tirandinho. Aqui. De novo. E às vezes vai ter algum detalhezinho, alguma coisinha que é bonitinha. Esse dá uma marcadinha. Aqui eu tenho uma dobrinha que é bonitinha aqui no cabelinho dela. Mas eu já vou marcando. Quero dar uma refinadinha pertinho da orelha dela aqui. Que tá meio manchadinho com o tomzinho de pele. Deixa bem certinho. Tá? Eu até falei numa das lives anteriores, quando eu pintei a pele dela ainda. Tá? Que normalmente quando eu pinto a pele, eu gosto de subir um pouco o tom de pele no cabelo. Tá? Principalmente se aparece a raiz do cabelo. Tá? Não é o caso dessa peça aqui. Tá? Então eu posso deixar essas linhas aqui um pouco mais duras ali. Tá? Mas se eu tivesse com a raiz do cabelo aparecendo ali mesmo, aí eu prefiro fazer risquinhos e ir trabalhando em linhazinhas ali pra não ficar uma linha totalmente dura ali, tá? Por exemplo, até aqui eu acho bem nesse topinho aqui é algo que eu vou acabar fazendo. Eu vou dar uma trabalhada naquela linha ali pra não ficar algo duro ali marcado, tá? Esse aqui eu quero que fique bem certinho, que ainda tem um pouquinho manchadinho. Vai ficar bem certinho. Aqui eu vou ir escurecendo aqui, ó, na direção da raiz do cabelo, tá? E eu sempre vou dando as pinceladas para a direção onde eu quero que concentre mais tinta, tá? Então, por isso que eu tô fazendo essa pinceladinha aqui pra fora aqui, tá? Por mais que dá uma impressão que tá meio na contramão, porque tá. Você vai fazendo essa pinceladinha pra direção onde você quer que concentre mais sombra, mais tinta. No caso, como eu tô fazendo uma sombra, eu dou minha pincelada pra lá, tá? Isso pra qualquer coisa, tá? É o que vai ajudar mais na hora de fazer a transição. Independente da técnica que você estiver usando.
Ó, deu uma boa escurecidinha ali, tá? Mas já tá tirando um pouco do aspecto de cinza que tá no cabelo dela. Aqui eu quero voltar um pouquinho no highlightzinho. Tem aqui levemente uma ondinha aqui, um cachinho que eu quero marcar. Mas vou pegar um pincel mais fininho também pra fazer isso. Alguns fiozinhos. Levemente. Aqui nessas trancinhas dela aqui. Vou voltar um pouquinho os meus highlightzinhos. Ok. Isso. Vou fazer uns pontinhozinhos bem clarinhos só pra dar mais um brilhinho ali no cabelinho dela. Uhum. Agora eu vou fazer aqui. Fazendo vários aqui ao mesmo tempo. É mais rápido. Também. Uhum. Aqui eu tô separando um pouquinho pra ficar parecendo que são duas mechinhas diferentes. Isso. Aqui atrás tá bem marcadinho. Já vou tirando. Que eu não vou fazer tanto highlight porque vai ser uma área um pouquinho mais escura desse busto. Então não vou deixar tanto highlight aqui não. O máximo que vai ficar é um pouco do cinza aqui. Por isso que eu tô voltando bastante com esse pretinho. É importante que você vá seguindo o desenho aqui da escultura. Se o cabelo tivesse mais esculpido, como eu falei às vezes que o pessoal esculpe todos os fios assim do cabelo, você faz o mesmo processo, mas às vezes dá uma ignorada um pouco nos fios. Tá? E só destaca um fio ou outro no final do processo. Mas da mesma forma não faz o highlight tipo, do fio inteiro, faz ele mais como se fosse em blocos
como se fossem planos. Aqui nesses topinhos aqui, opa. Vou ficar cuidando que eu fico tirando da câmera. Acho que eu vou fazer que eu vou tirar um pouquinho aqui do... afastar um pouquinho. Acho que eu consigo um pouco mais de espaço, pelo menos pra eu virar ela aqui. Ela não é um busto tão grande assim, mas também ocupa espaço aqui na mesa. O resto também não tá pintado, eu tô até encostando nela aqui, tá? Pra apoiar. Mas se tivesse pintado, eu prefiro evitar. Aquele topinho da cabeça dela aqui. Dessa boa refinadinha. Ó, tem um highlightzinho ali que eu deixei bem marcadinho. E eu vou dar um pouco mais de atenção. Joinha. Nesses mais da frentinha aqui da cabeça dela, vou cuidar um pouco mais, porque é onde aparece mais. Então, de novo. Diluir minha tinta aqui de novo, porque tá uma situação melindrosa aqui. E vamos tirandinho aqui esses highlightzinhos, fazendo risquinhos. Eu quero acrescentar um pouquinho esse highlight. Realmente eu só apliquei uma demão ali do último highlight, ele não foi muito forte. Quero forçar ele um pouquinho mais. Aqui assim tá. Esses tonzinhos mais brancos, às vezes é legal se ir aplicando várias vezes pra ele pegando e ficando mais forte. Tô aplicando mais algumas vezes aqui na frente aqui do rostinho dela. Depois eu tiro mais um pouquinho. Quando a cor vai assentando, às vezes ela dá uma escurecidinha. Eu quero que fique bem brilhantinho. Isso aí. Aqui assim, ó. Uma leve corzinha. Isso aí. Bem eminha. Bem bonitinha. Vou começar aqui tirando um pouquinho mais esse highlightzinho.
bem complicado pintar as partes de cima da cabeça dela e enxergar o que eu tô fazendo. E mostrar na câmera ao mesmo tempo. Que o suporte que eu coloquei pra ela é meio grande. Foi mais longe que minha câmera pra ver se eu consigo. Vou usar o meu zoom mecânico aqui na minha câmera. Vamos diminuindo aqui esses highlightzinhos. A tinta, deixa eu pegar aqui da paleta e trazer pra mim, ela já tá secando. Isso. De frentinha ali ela tá bonitinha. Vou aproveitar essa mesma cor para o meu pincel e vou fazendo aqui em outras areazinhas. Só, já tá ficando bem bonitinho. Desse ângulo aqui mesmo, ela tá... Parece bem na câmera o brilhinho no cabelo dela. Tá? Porque aqui, ó, dá pra ver os risquinhos que eu tô fazendo. E como que eu tô trabalhando isso aqui. Depois eu vou pegar um pincel um pouco mais fininho pra eu fazer uns riscos mais delicadinhos. Ali um highlightzinho. Isso aí. Ó. Aqui. Tá um pouquinho estranho. Então você consegue ir visualizando ela aqui de frentinho pra ver onde que você tem que detalhar mais esses risquinhos. Aqui assim, ó. Isso aqui aparece bastante. Vou colocar um pouquinho mais. Ela tem uns cachinhos ó, pertinho da orelhinha dela aqui. Eu quero realçar também. Como é pequenininho ali, eu vou fazer isso com um pincel mais fininho depois. O pincel que eu tô usando aqui já não é um pincel tão fino, já tá um pouquinho detonado. Então, depois eu pego um mais delicadinho que eu vou fazer. Não vou pegar um pincel super bom pra eu fazendo essas áreas grandes, que principalmente que eu tô precisando misturar um monte essas tintas de novo aqui por causa do ar-condicionado. Olha, eu sinceramente odeio pintar com o ar-condicionado ligado. Só que eu também, eu
odeio mais existir no calor, sabe? Então, prefiro ligar o ar-condicionado. Se tem uma coisa que, olha, eu odeio nessa vida é passar calor. Isso que eu moro na praia. Isso. Tá? Aqui. Uma coisa que até me comentaram que gostaram de ver as minhas lives, tá? Eu até gosto de reforçar isso aí. Que o processo não precisa ser contínuo, linear. Tá? Então, que eu vou e volto em áreas, vou refinando uma área, depois que a tinta senta, eu volto ali. Depois eu vejo como é que ela tá, eu refino mais um pouquinho. Tá? Se não ficou bem como eu quero, eu faço de novo. Tá? Você não precisa fazer um processo A, B e C, 1, 2, 3, para terminar. Tá? Você pode fazer 1, 2, 3, 2, 1, 3 de volta. Não é nada engessado. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho esse foco dela aqui. Acho que aqui tá um pouquinho melhor. Vou baixar aqui um pouquinho o brilho também. Acho que vai dar pra ver melhor o cabelinho dela. Ótimo. Acho que tá. Agora ficou escuro. Tem um pontinho ali. Eu ainda não me acertei 100% com essa câmera aqui no Twitch. Na verdade, não é com a câmera que eu não me acertei, eu não me acertei muito bem com essa iluminação. Essa iluminação que eu tô usando é ótima pra pintar. Mas pra gravar e coisa, eu ainda tô me batendo um pouquinho. Tá bem pertinho da raiz do cabelo dela. Eu quero dar uma ajeitadinha. Aqui no topinho da cabeça dela tem um pedacinho que eu ainda não refinei. Aqui assim também. Vou pegar mais tinta aqui daqui a pouquinho. É isso aí. Aqui nesse meio aqui, quando eu olho na câmera, ela tem uns cabelinhos ali que eu quero dar uma refinada. Vou fazer agora, que eu quero pegar um pincel um pouquinho menor. Um pincel de olho. Pra fazer esse tipo de detalhezinho. O pincel tá bem enceradinho, trabalho bem. Só que o que eu vou fazer, eu vou pegar um pincel pior aqui e eu vou dar uma rediluída nessas tintas aqui
fazer uma quantidade maior até dessas tintas aqui. Pra eu não ter que diluindo com o meu pincel boom. Vou tirar esse aqui de jogo. Aqui. Então eu vou botar uma quantidade grande aqui de tinta. Normalmente eu não gosto de diluir tanta tinta de uma vez só. Mas aqui vai ser o caso. Beleza. O que eu vou fazer agora é que eu vou começar a fazer uns riscos mais fininhos. Aqui, tá? Então, por mais que eu tenha riscado, como eu tava com um pincel muito gordo ainda, ele ficou bem marcado. Então eu vou vir aqui, ó, e fazer uns risquinhos mais fininhos com esse meu pincel aqui bem fininho. Vou cuidar pra não encostar muito no rostinho dela, né? Aqui eu tô escurecendo um pouquinho aqueles highlightzinhos que eu tinha feito antes. Aqui que eu falei que ele tem uma dobrinha ali mais fininha. Eu já vou fazer direto esse pincel fininho. Que é um detalhe bem pequenininho. Ali, ó, já fica marcadinho, né? Aqui assim, falta em cima. Você pega rapaz aqui na carinha dela. Bem bonitinho. Aqui eu vou aproveitar esse pincel fininho e trazer aqui os highlightzinhos bem nas dobrinhas dessas trancinhas aqui dela. Nossa. Isso. Aqui assim, vou fazer um risquinhozinho. Bem um pouquinho. Às vezes eu vou mais fundo com a linha, às vezes eu vou com ela mais rasinha. É isso que vai construindo a textura. Isso. Que ela tem parece que tá meio marcado ali, porque ela tem uma dobra bem brusca aqui. Eu vou fazer umas linhas mais escurinhas aqui, fininhas. Pra quebrar um pouco essa linha. E eu vou trazer umas leves linhas clarinhas aqui também. Bem de pouquinho. Só pra não ficar com uma cara que eu
não fiz a transição ali. Bem na pontinha aqui. Cabelinho dela. Daqui eu vou vir com os fiozinhos bem fininhos. Aqui eu comi um pouquinho de bola aí. Dei uma erradinha. Agora eu volto. Vou sempre repetir, isso nunca vai deixar de errar. Só vai se recuperar dos seus erros mais rápido. E você já vai tentar não se colocar em situações também onde você erraria. Joinha, aqui no fundinho aqui da cabecinha aqui dela. Detalhei muito aqui. Aqui tá até uma marcona de pincel aqui, ó. Tá? Depois eu refino mais fora da câmera esses pedacinhos. Então, eu vou vir com um tom aqui que eu tô bem escurinho aqui no pincel. Eu vou começar com umas linhas bem de cima aqui, ó. Pra ele me dar a impressão de umas mechas de cabelo, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, eu tô indo já de acordo com o que eu tenho esculpido aqui. Ela tem alguma dessas mechas esculpidas, então eu trago essas linhas ali, tá? Pra eu respeitar um pouco a minha escultura também, não ignorar ela totalmente. Aqui ela tem uma voltinha aqui no cabelo, para um leve highlightzinho ali, tá? Tá ficando bonitinho. Vou fazer uma refinadinha nesse cílio aqui dela. Aqui ela tem um cachinho. O que eu vou trazer de leve? Uns risquinhos aqui. E ali, atrás da orelhinha dela ali, que a gente tinha falado que eu ia fazer com um pincel pequenininho. Ela tem uns... um emboladinho aqui no cabelinho dela. Uma baguncinha aqui nesse cabelinho. Foi claro demais. Ó, tá muito claro, né? Dá uma baixadinha. Joinha. Bonitinha. Eu vou fazer aqui. Agora eu vou pegar aqui um tom mais escurinho. Não totalmente preto. Tá? Eu vou testar aqui no meu dedo. Eu quero que faça riscos minúsculos. Tá? Então, passo o pincel bem de leve. Esse pincel tem uma ponta assassina aqui. Então, eu vou fazer alguns risquinhos aqui, ó. Na raiz do cabelo dela. Bem de leve. Tá? Ó, eu passei o pincel de umas 3, 4 vezes antes de começar a riscar. Vou virar ela aqui, vai ficar um pouco mais fácil. Eu vou fazer esses risquinhos aqui. Me dá a impressão de um cabelinho nascendo daqui. Eu vou fazer também aqui, tem um pouquinho da raiz do cabelo dela aparecendo. Mas se tivesse tipo o cabelinho preso pra cima, uma coisa que aparecesse bem a testa dela, eu gosto de fazer bastante esses risquinhos. Tá? Ó, fica levinho ali. Deixa eu ver se eu consigo focar ali. Vamos ampliar aqui, ó. O meu zoom, meu foco.
Ali, ó. Os risquinhos. Bem de levinho. Tá vendo? No cabelinho dela. Se ficar forte demais, dá pra baixar um pouquinho. Um tomzinho da pele. Fazer um glaze. Isso. Então tá bonitinho. Deixa eu ver se tem mais um pedacinho aqui. Tem uns naquinhos de cabelinho aqui na frente. Ó. Aproveitar esse pincel fininho aqui pra dar esses retoquezinhos bem finos. Isso. Ó, acho que já deu um resultado legalzinho aqui para a live. Eu quero refinar mais um pouquinho a parte de trás do cabelo dela, mas vai ser praticamente a mesma coisa. Tá? Mas o efeitinho que eu quero é esse aqui, ó, o cabelo ficar bem brilhante ali. Tá? Eu vou riscar ele um pouquinho mais. Aqui. Principalmente aqui, nessa parte mais de baixo aqui do cabelo. Eu achei que podia estar um pouquinho mais texturizadinho. Quando a tinta vai assentando, você vai vendo, sabe, esse tipo de detalhezinho. Achei que aqui podia ter um pouquinho, mas principalmente esse plano aqui que é bem lisinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais de textura ali. Tá? Ó, aqui, ó, nesse meio que é bem em cima da cabeça dela aqui, ó. Eu não tô conseguindo enxergar tão bem aqui na minha mesa. Já tem um pouco mais de textura. Bem fininho. Isso. Isso. Posso mais. Isso aqui, né, bem na frentinha aqui do cabelinho dela aqui, eu acho que essa linha aqui ficou meio fortinha. Vou dar uma leve diminuída nela. Um lasezinho ali. Isso. Riscandinho. Isso. Gosto de como está. A princípio. Vou dar mais uma refinada daí nesse cabelinho dela. Principalmente a parte de trás. Eu também quero dar uma arrumadinha nesse olhinho dela aqui. Não tava muito atrás do cabelo dela, eu não detalhei tanto. Mas eu já vou detalhar isso aí um pouquinho. Tá? Então, eu acho que é a princípio que eu queria mostrar dessa parte de pintura do cabelo. Tá? Seria isso. Tá? Vou continuar refinando isso aqui. Eu não vou ficar na live fazendo porque eu tô com bastante dificuldade de enxergar. Principalmente essa parte de cima aqui da cabecinha dela. E deixar no ângulo da câmera. Tá? Então acho que eu vou encerrar a live pra eu conseguir trabalhar nessa partezinha. Mais de trás ali, mais de cima aqui, ó, da cabecinha dela, que eu não refinei muito. Mas pelo menos aqui a parte que é importante, que é a parte da frente. Que já deu pra ver bem aqui na live. Tá? Eu quero dar uma mexidinha na maquiagem dela também.
que eu fiz na live na sexta, mas eu não sei, eu tô meio em cima do muro. Essa maquiagemzinha dela aí. Acho que eu vou dar uma mexida também. Ó. Então, pessoal, agradeço quem apareceu, agradeço a quem se inscreveu também, quem mandou um oizinho. Lembrando que o objetivo é que eu esteja aqui na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Eventualmente faço lives em alguns dias diferentes, mas a princípio serão esses dias, tá? Normalmente às 2 da tarde. E amanhã estarei aqui de volta. Vamos começar a pintar, quero pintar esse furãozinho dela ali, começar a pintar essa jaqueta dela ali, então dá pra gente tirar já uma live de texturas legal pra fazer aqui, tá? Então o resultado de hoje aqui do cabelo dela é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e daí eu vejo vocês de volta amanhã pra gente continuar a pintar essa pecinha aqui, tá? Então, muito obrigada, pessoal, tá? Agradeço quem apareceu, estaremos sempre por aqui e eu vejo vocês amanhã. Então falou, pessoal.